Pessoal, essa aula é voltada para a turma de CPC número 5, que trata dos recursos no processo civil, e hoje nós vamos falar sobre recursos de apelação. Primeiro, quero dizer que as turmas, as duas, tanto a da turma do vespertino como a turma do noturno, as duas se encontraram, não é? Então significa que há uma congruência aí das matérias. Então vamos falar hoje da apelação. Vocês lembram que eu conversei na aula passada sobre os efeitos recursais. Então a gente estava falando de todos os aspectos que envolvem todos os recursos, né? Então falamos de princípio, falamos de efeitos genéricos, efeitos específicos, né? Definimos o que é o recurso de uma maneira genérica e agora a gente entra nas modalidades de recurso em espécie, ou seja, nas modalidades de recurso em si são todas previstas no CPC. Vocês lembram então que o princípio da taxatividade, que está contido na teoria geral dos recursos do processo civil, o princípio da taxatividade exige que haja uma previsão legal das modalidades recursais, ou seja, eu não posso tirar uma modalidade recursal da cachola, né? Eu não posso inventar um recurso, eu não posso fundir um recurso com outro. Os recursos todos estão previstos no CPC. Tá bom. Então vamos iniciar agora com a apelação e suas características peculiares. Vamos definir o que é apelação. Tá bom, pessoal. A apelação é contida no artigo 1009 seguintes. Ela diz respeito ao meio de se atacar a sentença, portanto, a manifestação definitiva que extingue o processo de execução ou de conhecimento em primeiro grau. Então é o remédio, digamos assim, o ato de impugnação, não é? Ou seja, a petição impugnativa da sentença em primeiro grau. Não é? Percebam, pessoal, que essa modalidade recursal só se aplica em face de sentença. Você não apela de decisão interlocutória. De decisão interlocutória, a gente vai falar disso posteriormente, a gente agrava. E qual agravo? É o agravo de instrumento. A gente vai dizer em breve o que significa esse de instrumento, porque esse nome é um pouco peculiar, né? A gente, à medida que vai fixando os vocabulários no direito, a gente vai conseguindo compreender esse juridiquês, de que maneira que ele faz sentido, né? Nem sempre faz, mas muitas vezes faz. Pois bem, pessoal. Então percebam, o que é a apelação? A apelação, então, é o meio impugnativo da decisão de primeiro grau, decisão genérica, né, em termos de gênero, eu quero dizer, decisão da modalidade sentença, não é? Então é a petição impugnativa da decisão, lato sensu, na modalidade sentença, né? Então é o meio de você impugnar essa modalidade de decisão. Você se utiliza do recurso de apelação. Esse recurso, como é um recurso particular, ele tem requisitos próprios, ele tem finalidade própria, né? Ele tem efeitos próprios, e a gente vai tratar de todas essas questões agora. A finalidade da apelação. A finalidade da apelação é impugnar qualquer das questões decididas em primeiro grau, não é? Aquelas que foram decididas ao longo do procedimento, entenderam? E das quais não cabe agravo de instrumento. Por quê? Porque é o seguinte, se você fizer uma decisão interlocutória, uma decisão que vem antes da sentença, portanto, em regra, né? Existem decisões interlocutórias que são após a sentença, como eu já expliquei para vocês, né? Mas isso vocês vão tratar na parte do processo civil que versa sobre execução, tá bom? Então, as decisões que vêm antes da sentença, não é? Que são tratadas ao longo do procedimento e que não são decisões da modalidade sentença, ou seja, são decisões interlocutórias, todas as questões decididas ao longo do procedimento são impugnáveis ao final, não é? Quando decididas na sentença. Foi claro? Então, eu acho importante a gente distinguir que há o papel da decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, e há o papel da sentença, não é? Das matérias que são objeto da sentença, que são impugnáveis pela apelação, que é o recurso que a gente está tratando aqui. O agravo de instrumento vai ser o seguinte, tá? E aí, notem o seguinte: o agravo retido era um recurso previsto no CPC de 73. E esse agravo retido, nos dias de hoje, ele evaporou, ou seja, não há mais essa previsão.
Foi um recurso em que o legislador entendeu pela sua extinção, tá? E aí então se compreendeu que tudo aquilo que era objeto do agravo retido passa a ser impugnável hoje por apelação. Por quê? Porque o agravo retido era um recurso que ele impugnava, você manifestava. Por que ele era retido? Porque as pessoas recorriam de um aspecto de uma decisão que não era objeto de decisão interlocutória do agravo de instrumento. O retido, ele tinha por diferenciação em relação ao agravo de instrumento, porque era uma manifestação da parte de que, olha, eu não concordo com essa decisão, tá? Então fique constando aí nos autos que eu não concordo com essa decisão e que eu recorro dela. Mas aquele recurso, ele não era cingido e partia para o segundo grau, tal como acontece com o agravo de instrumento. Ele ficava retido nos autos. E então ele seria analisado em sede de preliminar de apelação, futuramente. Entenderam? Então a diferença dela para o agravo de instrumento é que o agravo de instrumento você cinge aquele aspecto de decisão e já vai para o segundo grau, e no segundo grau o pessoal passa a decidir se aquela matéria, se aquela decisão interlocutória proferida no primeiro grau, se ela se mantém ou não. Já no agravo retido, aquilo ficava nos autos dormente e depois iria despertar, ou seja, iria acordar em sede de preliminar de apelação. Aí você me pergunta, tá, mas e se eu não apelar? E se eu não recorresse, não fizesse o agravo retido naquele momento? Bom, se você não fizesse o agravo retido naquele momento, aquela matéria iria precluir. E com a preclusão, que eu já dei o conceito para vocês, significa que você não poderia revisitar essa matéria em sede de apelação, ou seja, você comeu bola, você dormiu. Então era um recurso para que você manifestava a sua resignação com o teor daquela decisão proferida, decisão interlocutória proferida no curso do processo de conhecimento antes da sentença. Entenderam? Isso era o agravo retido. E o agravo de instrumento, então, ele tinha por requisito a questão da lesão grave ou de difícil reparação, ou seja, na verdade, assim, era uma certa urgência que você precisava da revisão daquela decisão interlocutória proferida, uma necessária urgência da revisão daquele momento, sob pena de tua tese principal do teu processo cair por terra. Então, portanto, aquele aspecto da decisão já iria, aquela decisão interlocutória, já iria para o segundo grau e ali seria decidido se mantinha ou não se mantinha, né? Tá bom, pessoal. Então, tá feito essa distinção do agravo retido e do agravo de instrumento e também com a exclusão do agravo retido, né? Nós falamos essa situação justamente para colocar aqui a exclusão do agravo retido criou o seguinte efeito. Ora, então todas as decisões interlocutórias manifestadas no curso, proferidas no curso do processo, inclusive na audiência de instrução e julgamento, que era onde havia um contexto maior de interposição de agravo retido, né? Ou seja, o juiz tomava decisões ali, e aquelas decisões não eram objeto legalmente de cabimento de agravo de instrumento, então só cabia o agravo retido, e você manifestava aquilo na audiência de instrução de julgamento. Olha, não concordo, juiz, que você não admitiu essa prova, etc. Essa prova seria crucial, a produção dessa prova nesse momento, para que eu provasse a minha tese, etc. Então, com a extinção dessa hipótese de cabimento do agravo retido, do recurso de agravo retido, todas essas matérias hoje em dia, elas não precluem, né? Elas podem ser alegadas em outro momento. E qual momento seria esse, gente? Bom, se você perdeu alguma coisa no curso do processo e aquilo não pôde ser objeto de agravo de instrumento, hoje em dia, né, ou seja, não está dentro das hipóteses de agravo de instrumento legalmente previstas no CPC, então significa que não precluiu. Se não precluiu, vai ser objeto da apelação, entenderam? Então, se vocês derem uma olhadinha aí no 1009, parágrafo 1º, vocês vão ver que, como no agravo retido, né, ali se permite que você, em preliminar de apelação, suscite aquelas matérias que seriam objeto do agravo retido, né, ou seja, as matérias das quais você queira recorrer e não cabe agravo de instrumento. Entenderam? Não, os requisitos do agravo de instrumento não seriam presentes. Tá bom, pessoal. E aí a gente passa, então, nós falamos da finalidade, né? Que é impugnar a sentença, né, de primeiro grau, a apelação, a finalidade dela é essa. Então você quer desconstruir aquela sentença de primeiro grau e para isso você, com base no princípio da devolutividade, devolve a cognição da matéria para o segundo grau, não é?
das decisões que não cabem aí. Então, lembrando, mais uma vez, vocês puderem anotar isso no caderno, anotem, né, que há a distinção que a gente está fazendo, decisão, lato sensu, e dentro da decisão lato sensu nós temos de um lado decisão interlocutória e sentença, né? Então fique bem claro isso, tá? E paralelo a isso, ou seja, para lá, não dentro da categoria das decisões, temos os despachos, né? Que não possuem conteúdo decisório. Tá certo, pessoal? Então, essa situação tá consolidada. Vamos passar adiante, né? Vamos falar agora da legitimidade, né? Quem são os legitimados, ou seja, a quem que pode interpor o recurso de apelação, né? Não é qualquer pessoa, a gente sabe que a lei prevê, né? As pessoas que legalmente possuem a capacidade de recorrerem, e no caso do CPC, no artigo 966, vocês vão encontrar, importante que vocês leiam todos esses artigos, tá? No final, durante, dá uma paradinha no vídeo, lê tudo, ou se não depois da aula. No 966 vocês vão ver quem são os legitimados. Bom, todo mundo sabe que o Ministério Público é legitimado caso haja interesse público indisponível, né? O Ministério Público, então, como fiscal da lei ou parte. Também o terceiro prejudicado pode recorrer, fazer uso da apelação, e a parte sucumbente. Quem não sucumbe, né? Quem não sucumbe na demanda não tem a possibilidade de recorrer, gente. Isso aí é algo natural, né? Questões básicas aí de processo civil. Lembre-se que o terceiro, ele pode ser o titular do direito ou o substituto processual, né? Quem é o substituto processual, gente? Substituto processual, essa categoria está no próprio CPC também, e o substituto é aquele que, por exemplo, adquire um bem objeto de litigância. Você está ajuizando uma ação em face de alguém pela posse de um terreno, e aquela pessoa, por exemplo, aliena a sua posse, digamos assim, a ocupação daquele bem, tem conteúdo econômico, ele passa para outra. Então, aquela próxima pessoa que está ocupando o terreno, ela tem que ser, ela no caso passa a ser um terceiro interessado. Quer dizer, era um terceiro interessado, porque estava ali, por exemplo, já havia pagado, mas no momento em que ela passa ali a ocupar o terreno, um exemplo, né, um marco temporal, passei a ocupar o terreno, o outro saiu. Bom, então há uma substituição no processo de quem seria o requerido, né? Então, há o substituto e o substituído processual. Tá bom. Tá, esse é um conceito básico, teoria geral do processo também, ou processo civil 1. Vocês provavelmente viram isso, né? Bom, vamos agora para o conteúdo objeto da impugnação, né? O que significa que você pode recorrer? Na apelação, qual o conteúdo que vai ser objeto dessa impugnação, dessa petição impugnativa da sentença? Bom, gente, são dois tipos de. A doutrina elencou, né, de uma maneira inteligente, que há dois tipos de erros que você poderia vir a sustentar, né, no seu recurso de apelação. Então, para você recorrer, significa que você quer provar que o juiz errou de alguma maneira, né? Então, na apreciação dos fatos, o juiz ele errou. Por isso, ele deu um direito errado, porque os fatos que ele conheceu são não tem aquela sustentação, aquela versão não se sustenta, né? Então percebam que há a doutrina diferenciou em dois ramos esse aspecto impugnativo da matéria. Então, ou pode haver o reconhecimento de um erro formal, ou você sustenta a tese de um erro formal do magistrado, ou você sustenta a tese de um erro de julgamento, né? Ou um erro de procedimento, ou um erro material ou de julgamento, tá? Então, interessante aí que vocês façam essa distinção da matéria, né? Você em si impugna algo que diga respeito ao procedimento, à maneira como o processo foi construído até que se chegar à sentença, há algum equívoco ali, por exemplo, no despacho saneador não saneou, você não intimou a pessoa para audiência, então um erro procedimental, ou há um erro material, ou seja, você não concorda em como o magistrado concluiu aquele julgamento com relação aos fatos, tá? E aí, então, a gente termina essa parte do conteúdo da matéria de impugnação. Erro de procedimento ou erro de julgamento. Tá bom? Passando isso, a gente fala um pouquinho da apelação adesiva, gente. O que é apelação adesiva? A apelação adesiva é aquela apelação seguinte: a pessoa, o recorrente, ele não quer
recorrer, né? Mas o seguinte, ele nota que a outra parte vai recorrer. Então, o que acontece? Ele pega a carona e recorre também em função disso. Entendeu? Isso é o conceito de apelação adesiva. Onde é que ela está prevista? No 997, parágrafo 2º, né? Então, significa o seguinte, que é uma apelação que ela vem no momento das contrarrazões. O que que é as contrarrazões? Vocês sabem, as razões da apelação é a parte que recorreu e as contrarrazões é a parte que está sendo recorrida, né? Ou seja, o polo passivo do recurso de apelação, que seria a parte recorrida. Então, nós temos um lado recorrente e outra parte recorrida, né? Então, essa recorrida percebe que o recorrente apelou e ela, portanto, na sua manifestação impugnável, ela não tinha intenção de recorrer, mas ela viu que então que houve o recurso de apelação e o prazo dela então estaria esgotado, né? Por quê? Porque passou os 15 dias. No 15º dia a parte recorreu, então eu me surpreendi como recorreu. Pô, pensei que ele fosse aceitar essa sentença, então não aceitou. Então eu falo, já que você não aceitou, então eu vou fazer uma apelação adesiva. No momento em que o juiz me intima para apresentar minhas contrarrazões recursais, nesse momento, eu vou apresentar minha apelação adesiva, ou seja, ela adere à apelação principal. Basta dizer aí que essa apelação, como ela é adesiva, ela segue a sorte da apelação principal. Significa que se a apelação principal cair por terra, ou porque não vai ser conhecida, ou porque ela segue alguma sorte, o próprio recorrente ele desiste, então, a apelação adesiva ela perde também a sua sustentação. É por isso que ela é adesiva, ela é condicionada, ela é subordinada à sorte da apelação principal. Então, o recurso adesivo é um conceito que eu acredito que vocês já tiveram, mas se não tiveram, consultem aí, né, na doutrina. Não é nossa matéria aqui, mas a gente poderia falar disso se vocês ficarem com dúvidas, tá? Mandem alguma mensagem para mim, um representante de classe, e eu faço um áudio, ou eu coloco aqui um vídeo específico sobre o recurso adesivo e 12 hipóteses e tal, vocês vão saber melhor. Pois bem, pessoal, passada essa questão, nós então podemos nos dedicar já ao prazo, né? Qual é o prazo da apelação? Pessoal, vocês têm a tabela que eu dei para vocês, aquela tabela linda com todos os prazos do CPC que a gente vai ler, né, praticamente todos os dias aí. O prazo é 15 dias úteis, como quase todos os recursos, né? 15 dias úteis, lembrando que é dia útil, tá? E ele é contado como o primeiro dia útil após a publicação. Não se esqueçam disso, tá? Então nós temos o quê? Disponibilização do Diário de Justiça Eletrônico, né? Disponibilizou, primeiro dia útil, começa a contar. Entenderam? Tá, prazo então 15 dias úteis. Tudo bem, pessoal. Então, percebam que existe só eu acho que talvez seja uma boa colocar isso para vocês, que existe a data da decisão, que é a data em que ela é colocada no sistema, não a data que está assinada pelo juiz, não, que está assim, não sei o que, nem aquilo, não. É a data que está disponibilizada no sistema, tá? Que o juiz assina mesmo, porque às vezes o assessor, né, ou a pessoa que auxilia o juiz de alguma maneira, ou a próprio juiz ele faz a minuta da sentença ou da decisão como um todo e coloca uma data ali. Mas às vezes ele assinou em outra data, então vocês têm que olhar a data no sistema quando é uma sentença eletrônica, né? Ou a data de juntada da sentença nos autos, tá? Então tem o dia da decisão, aí depois tem o dia da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico e tem o dia da publicação, entendeu? Então é a partir da data da publicação, tá? O primeiro dia útil após a publicação, não após a disponibilização no diário. Entenderam? Existem essas três etapas, tá, gente? Só para vocês ficarem espertos, isso é uma questão de processo civil 1 ou 2, né? Não sei bem, de acordo com a ementa. Acredito que 2. Bom, pessoal, passada essa questão, vamos aí para o prazo falamos do prazo de interposição do recurso, né? Bom, tem a questão do direcionamento do recurso, né? O direcionamento do recurso, ele, antigamente, quem fazia o juízo de admissibilidade desse recurso era o juiz de primeiro grau. Você fala, pô, mas como assim? Você não está recorrendo? Não vai para o segundo grau? Eu digo para você o seguinte, olha, pessoal, o juiz de primeiro grau é o soldado do juiz de segundo grau, que é o desembargador. Então, o que acontece? Como o desembargador ele tem menos tempo, em teoria, do que o juiz, o que acontece? Ele delega a atribuição recursal de o magistrado ele intimar a parte contrária, juntar as contrarrazões dessa parte contrária e então encaminhar para o desembargador do segundo grau. Então, o recurso é de matéria de conhecimento do segundo grau.
Nos dias de hoje, é de matéria conhecimento exclusivo. Quem faz juízo de admissibilidade desse recurso, nós falamos sobre isso, né? Juízo de admissibilidade dos recursos lá na parte, no começo das aulas presenciais. Então, quem faz essa análise do juízo de admissibilidade é o segundo grau, né? Mas quem junta a peça de contrarrazões, ou seja, do cara que vai impugnar as razões recursais do recorrente, quem junta essa peça é o juiz de primeiro grau. Quem oportuniza que essa peça seja, quem intima então a parte para, olha, fulano de tal recorreu da sentença que você ganhou, tá? Então, portanto, apresente suas contrarrazões impugnando as razões recursais do recorrente. Então, quem faz isso, quem junta essa petição impugnativa, quem junta a petição impugnativa da sentença, né? Ou seja, as contrarrazões, é o juiz de primeiro grau. Então, ele encaminha para o segundo grau. No CPC antigo, ele fazia essa admissibilidade. Nesse CPC atual, a tendência, e é uma regra, né, que não há uma juiz de admissibilidade no primeiro grau, mas o mero encaminhamento das duas petições, as razões recursais e as contrarrazões recursais, ao segundo grau. Então, isso é uma regra, eu quero que vocês entendam que o sistema funciona dessa maneira, tá? E aí, lembrando o seguinte, que de acordo com o 932 que a gente já estudou do CPC, o relator já pode decidir monocraticamente a decisão, né? O que é uma decisão monocrática? Lembra? Ele já pode chegar matando o processo ali, o próprio relator. É uma tendência moderna do processo civil que haja um fortalecimento dos poderes do relator, né? Quem é o relator? O relator é aquele que é o responsável principal pela tramitação do processo quando o processo ingressa no segundo grau de jurisdição, tá? Então, o relator pode fazer a decisão monocrática nos termos do 932, está previsto 932, incisos 3 a 5, tá? Vocês lembram lá, se eu não me engano, eu coloquei essa questão para vocês. Então, ele pode matar o recurso naquelas hipóteses do 932, dos incisos que eu coloquei, ou se não, ele pode levar para o colegiado, caso não haja aquela possibilidade de decidir nos termos dos 3 a 5, ou caso ele entenda que não é possível, é necessário se levar para o colegiado, seria a decisão mais acertada, né? Pessoal, então, esse aspecto aí, eu acredito que a gente está bem fixo na nossa matéria, na nossa cabeça, né? Nossa matéria foi comentada de uma maneira, digamos assim, superficial nas aulas passadas, nessa questão do relator decidir monocraticamente. Eu conversei isso com vocês, talvez vocês não se recordem, mas eu aconselho vocês a ler esses artigos e eu tenho certeza que a memória vai voltar nesses aspectos dos poderes do relator no tribunal. Bom, pessoal, então percebam o seguinte: se você não tem um juiz de admissibilidade no primeiro grau mais, ou seja, o juiz que proferiu a sentença não faz o juiz de admissibilidade da apelação mais, como fazia no CPC de 73, significa também que a possibilidade de retratação da sentença ela não tem mais sentido, porque se você não tem poder decisório, por que você iria se retratar, não é? Então a regra hoje é que não há retratação da sentença pelo juiz de primeiro grau em face do recurso já interposto, tá? Não há essa retratação como regra. Porém, nós temos uma exceção, né? E uma das exceções que a gente pode apontar de cara já é do 332, parágrafo 3º, né? Que trata da improcedência liminar do pedido. Vocês lembram disso, do 332, parágrafo 3º? Acredito que já leram aí no processo civil 2 ou 3, não é? E nesse processo, nessa possibilidade, é o caso de o juiz de primeiro grau proferir uma retratação da decisão. Por quê? Porque é improcedência liminar. O que é improcedência liminar? É quando ajuiza uma ação e aquela ação ela veicula uma tese que já está, por exemplo, pacificada no âmbito dos recursos repetitivos do STJ ou STF. Então, o que acontece? Nessa possibilidade, nesse contexto, então, o juiz ele não conhece tão bem da matéria, né? Ele já enquadra aquilo como objeto da tese dos recursos repetitivos. E como há uma grande possibilidade, digamos assim, não é uma grande possibilidade em relação a uma cognição exauriente, né? Há uma possibilidade de erro, então o ordenamento permite aí que haja pelo menos uma possibilidade de retratação do juiz de primeiro grau em face do recurso interposto de sua sentença de improcedência liminar. 332, parágrafo 3º, tá bom? Pessoal, terminamos isso. Vamos então concluir essa aula com algumas questões, né? Vamos falar dos efeitos recursais agora. Vamos falar também da teoria dos capítulos da sentença. E aí então a gente encerra a aula, tá bom?
uma aula bem rápida, porém com bastante conteúdo. Acredito que é um pouquinho complexo para quem nunca viu, porém é assim mesmo, mas nada difícil. Acredito também que vocês conseguem aí ah, um material complementar por meio lendo o CPC mesmo, já dá um norte bacana. Quem tiver mais dúvidas, alguma outra dúvida, me mandem mensagem, eu gravo um vídeo complementar explicando algumas dúvidas, tá? Inclusive, eu peço que, caso haja dúvidas, que vocês me mandem essas dúvidas escritas ou por e-mail, tá? Ou pelo representante de classe. O e-mail vocês já sabem, porque está lá no vídeo, né? Então, ou por e-mail ou por representante de classe, eu gravo um vídeo aqui respondendo todas as dúvidas relacionadas a essa matéria. Peço talvez para vocês elencarem essas dúvidas, me colocando sobre qual aula de fato, né, que essas dúvidas se dirigem, porque a tendência é elas se avolumarem e eu vou fazer um vídeo respondendo todas as dúvidas e lendo as dúvidas aqui nos vídeos, tá? Então, pessoal, efeitos da apelação. O que a gente pode falar desses efeitos, né? Os efeitos da apelação estão dispostos também, positivados no ordenamento aqui do CPC, estabelecido pelo CPC. Então, olha, gente, quando você apela, você impede a formação da coisa julgada, porque se você não apelar, vai transitar em julgado, claro, né? E você também impede a preclusão da matéria, né? Ou seja, aquela matéria vai poder ser rediscutida. Então, esse é o tal do efeito substitutivo, né? Você substitui, então, aquela sentença pelo acordo, né? Efeito substitutivo. Qual é o segundo efeito próprio da apelação? Bom, o efeito próprio da apelação, o segundo é o efeito, como regra, o efeito suspensivo. Percebam que o efeito suspensivo, como já disse para vocês várias vezes, ele não se aplica a todas as matérias, né? Então nós temos exceções, mas a regra é que haja o efeito suspensivo, isso está previsto no artigo 1012 do CPC. Deem uma lidinha no 1012 lá, por favor, tá? E percebam que há exceções dessa possibilidade. A regra é o efeito suspensivo, mas há matérias em que o próprio ordenamento estabelece exceções em função do rigor que aquela matéria deve ser tratada e protegida, né? Em função talvez da importância das partes, né? Então é sempre um juízo valorativo acerca da suspensão automática como efeito da apelação ou sem efeito suspensivo. Interessante a gente colocar a questão do 1012, parágrafo 1º, parágrafo 2º, 3º e 4º, que esses parágrafos eles colocam as exceções a não efeito suspensivo, a não aplicação do efeito suspensivo de maneira imediata, tá? Então, no parágrafo 1º, nós temos as hipóteses aí de cabimento do, da apelação sem efeito suspensivo. Quais são aquelas matérias, nas matérias das quais eu recorro, que estão contidas na sentença e que não trarão o efeito suspensivo à apelação, tá? Então, o parágrafo 2º me diz aí, o parágrafo 1º elenca quais são as matérias, né? O parágrafo 2º vai dizer para mim que, caso essa seja uma dessas matérias discutidas em sede de apelação, eu já posso cumprir provisoriamente a sentença, não é? Então, a sentença é objeto de cumprimento provisório. Eu já saio executando e entrando no patrimônio da pessoa ou auferindo aquele bem da vida por meio da coerção estatal, dos órgãos de coerção estatal, né? Tá bom, pessoal. Tem essas duas situações. O parágrafo 3º e o parágrafo 4º colocam aí o aspecto de que, apesar de não ter efeito suspensivo, há sempre a possibilidade de eu recorrer, né, de eu pedir o efeito suspensivo ao relator, né? Então, para isso, eu teria que motivar, né, segundo os requisitos estabelecidos no parágrafo 4º, mas há a possibilidade de, como exceção, ser atribuído efeito suspensivo à apelação nas hipóteses do 1012, parágrafo 1º. Tá? Então, fique clara essa situação. Acredito aí que todo mundo consegue extrair isso muito bem da leitura, né? Os requisitos são a probabilidade do direito, né? E o risco de dano grave, difícil reparação, né? Como quase todas as tutelas de emergência, né? De urgência, desculpe, elas exigem esses requisitos aí, né? Que seria mais ou menos o fungus boniuris e o periculum in mora, né? No fundo, essas duas grandes categorias aí de análise, tá, pessoal? Então, temos aí também o efeito translativo, né? Então, a gente falou do efeito substitutivo, né? O efeito suspensivo como regra, porém, há uma exceção e há uma exceção à regra, há uma exceção da exceção também, né? E em seguida nós temos aí a questão do efeito translativo. O efeito translativo significa o seguinte, que ainda que eu não haja impugnado algumas matérias, essas matérias, sendo de ordem pública, são passíveis de reconhecimento de ofício em segundo grau, ou seja,
o desembargador, ainda que não seja um capítulo da impugnação recursal, aquele aspecto da decisão pode ser transformado no segundo grau porque é reconhecido como matéria de ordem pública objetiva, conhecível ex officio, tá? Lembrando desses termos, todo mundo sabe. Quem não sabe, pessoal, procure o vocabulário jurídico, né? Tem umas aulas aí de ED, vocês podem, eu sempre coloco um pouquinho de vocabulário jurídico lá. Quem tiver um pouquinho de dificuldade na base, dá uma olhadinha nessas aulas aí que eu estou publicando, tá bom? Então, pessoal, o efeito translativo, de alguma maneira, né, significa que os fundamentos não vinculam o segundo grau, né, os fundamentos daquela decisão de primeiro grau nesses aspectos, né, nesses teores da matéria, né. Então, há uma devolutividade ampla nesse quesito das matérias de ordem pública, né. Então, o limite não é o capítulo da sentença mais, né, o limite de eu reformular aquela decisão de primeiro grau. O limite não é mais aquele capítulo da sentença impugnada, mas assim, até aqueles capítulos que não foram impugnados da sentença, tá bom? Então, pessoal, esse é o efeito translativo, ele está previsto no artigo 1013 do CPC. Dei uma lidinha mais uma vez, reitero aí para vocês esse apelo, tá bom? Pessoal, agora vamos entrar aí na teoria da causa madura. O que significa isso da teoria da causa madura, não é? A teoria da causa madura ela está prevista expressamente no CPC. Antigamente era uma hipótese jurisprudencialmente e doutrinariamente aceitas, construídas inclusive pela doutrina e aceita pela jurisprudência, não é? Então a teoria da causa madura significa o seguinte: se houver alguma coisa, alguma matéria que não foi decidida em segundo grau, ou que seria objeto, uma sentença que seria objeto de anulação, mas que está apta a julgamento, porque o juiz, o desembargador no caso, reconhece em segundo grau de que não há necessidade de produção probatória, então eu já posso sair decidindo e resolvendo o mérito daquele processo de uma vez por todas, né? Então a causa está madura para julgamento. Não é necessário devolver para o primeiro grau analisar aquela matéria, então vai haver um recurso, volta para o segundo grau. Não é necessário nulificar a sentença e mandar voltar para o juiz de primeiro grau para ele proferir uma nova sentença, não é? Então é possível que no segundo grau eu já profira a sentença e resolva esse negócio logo e vamos tocar a celeridade processual. Esse é o objetivo, tá? Da teoria da causa madura. Então a causa está madura para julgamento, em segundo grau eu saio resolvendo logo. Né? Então não confundo essa teoria da causa madura, que está prevista no 1013, parágrafo 3º, parágrafo 4º do CPC, não confundam isso, tá, pessoal, com a questão da teoria dos capítulos de sentença, tá? Porque quando a gente está no começo do CPC, a gente tende a confundir teorias, porque são nomes muito novos, você não consegue gravar e referenciar o que aquilo significa. O que é a teoria do capítulo da sentença, pessoal? Isso é uma teoria do Cândido Rangel Dinamarco, que popularizou, né? O Cândido Rangel Dinamarco, que é um dos... foi até pouco tempo, né? Eu sei que o pessoal está entrando, vocês estão entrando, são novos no estudo do CPC, mas esse pessoal do Cândido Rangel Dinamarca, o professor da USP, ele foi um dos expoentes do CPC há pouco tempo atrás, né? Mas como a vida humana é muito breve, ele já faleceu e se afastou das atividades, portanto, aí, né? E hoje em dia já temos aí outros doutrinadores expoentes, né? Mas de qualquer maneira deu sua contribuição e a questão dos teorias dos capítulos da sentença foi bem importante porque ela marca uma diferenciação que hoje em dia é óbvia, mas que naquela época não era, não é? Que é o seguinte: uma sentença é uma decisão, nós já sabemos, é uma decisão estrito sensu, né? Uma decisão que resolve o mérito ou não resolve o mérito, né? Mas de alguma maneira extingue aquela fase processual ou processo em si. Nós sabemos, esse é o conceito de sentença. Então, o que acontece, pessoal? A sentença, ela decide vários aspectos, ou às vezes um aspecto só, mas normalmente pelo menos mais de um aspecto ela decide. Por exemplo, numa sentença você pode decidir se a bola pertence ou não pertence ao autor ou réu, e você pode decidir também se há um dano moral. Então, estamos falando aqui da questão do pedido, né? O pedido acerca da devolução do objeto, que no caso é a bola, e aí existe um pedido paralelo, por exemplo, que o requerente fez, o autor, se há um dano moral pelo fato de fulano de tal ter ficado com a bola, né? Não ter entregado a bola no determinado tempo. Ou seja, se o inadimplemento contratual, ou se pelo menos a... Vamos colocar o inadimplemento contratual, suponho que eu emprestei a bola, né?
emprestei a bola, então, de maneira gratuita, foi um comodato, um contrato de comodato. Então, suponha que a bola não foi devolvida no tempo, então aquela pessoa que ficou com a bola mais tempo incorreu em má-fé, né? Violação contratual do comodato, ou seja, do empréstimo gratuito, e que, portanto, a pessoa não pôde, não, que emprestou a bola não pôde jogar com a bola e perdeu aí vários torneios, né? Então, isso pode gerar um dano moral ou não? Não sei, depende da apreciação do caso concreto pelo magistrado, mas o fato é o seguinte, é que o dano moral ele é um aspecto da decisão que não se confunde com outros aspectos que a decisão vai ter que abordar. Então, a questão, a bola é de quem é um aspecto da decisão, tem dano moral, não tem, é um aspecto da decisão, correção monetária acerca da devolução da bola, você não devolveu, tem que pagar um dinheiro pela tua má-fé, uma reparação material, é um outro aspecto da decisão. Então, pessoal, a sucumbência, a questão dos honorários de sucumbência, outro aspecto da decisão. Então, há vários aspectos da decisão. Cada aspecto desse a gente chama de capítulo. Então, cada livro tem um capítulo, cada capítulo trata uma matéria. Então, há um capítulo da decisão. A regra é que você só pode, se só devolve a cognição do tribunal, aquele capítulo da decisão que você